feito, nós temos jurídico para isso e tudo mais, que a gente não precisa ensinar o caminho das pedras, né? Ninguém precisa ensinar isso, a reitoria, principalmente. Pode-se fazer, talvez, até um contrato de experiência, sei lá como, né? Isso a comissão vai decidir, né? Eu acho que nós não, até por experiência, nós não podemos perder essa chance. Porque montar estúdio para EAD não é brincadeira e nós não temos condição de montar. Todo mundo na região está tendo EAD praticamente, as grandes instituições, e nós estamos ficando para trás. E vamos ficar para trás sempre, se continuar pensando pequeno, como nós estamos pensando. Era só isso, obrigado. Eu queria esclarecer também um assunto importante. Eu perguntei a ele, na reunião que tivemos ontem, por que o Grupo Forte havia escolhido o Unifeb. Porque nós temos aqui na região várias instituições, né, em Bebedouro, em Barretos mesmo, né, vários, e ele até mostrou um mapa da região ali. Naquela região nós temos várias instituições. E por que ele havia escolhido o Unifeb? Ele me disse que escolheu porque, primeiro, gosta de trabalhar com fundações. Evidentemente, a fundação dá mais estabilidade, né? Dá mais estabilidade, tem órgãos colegiados que decidem, não é só a palavra de um empresário que, de repente, pode quebrar a fundação, pode até quebrar, mas é muito mais difícil, porque é uma coisa que pertence à sociedade de modo geral, né? Entendi assim. Agora, entendi também que a FEB oferece grandes oportunidades pela sua tradição de 50 anos, vai fazer 50 anos, então o nome Unifeb pesa muito. Mas isso também não significa que nós somos a única concorrente. De repente, se a gente perde o tempo do negócio, pode ser que ele encontre uma Unifafib, né, uma outra instituição aí que tenha interesse em se candidatar e aproveitar a oportunidade. E aí nós, então, estaremos fora, né? Eu só queria colocar esses esclarecimentos. Professor. Eu não sou contra a formação da comissão, eu acho que é interessante o estudo. O que me assusta é o fato de essa decisão ter que ser tomada para se começar em janeiro do ano que vem. Como consumidor, eu recebi dos meus pais uma educação que me dizia que você sempre, quando compra alguma coisa, antes de comprar, pense pelo menos 2 dias. Primeiro, se você precisa daquilo. Segundo, se você está fazendo um bom negócio. Principalmente quando a oferta é boa demais. Eu achei a oferta dele boa demais, porque a gente não entra com nada, a gente não faz nada, e ainda ganha 10, 15% em cima. Está parecendo bom demais. Então eu acho que a gente precisaria desse tempo para pensar aonde que está o lado não tão bom dessa proposta. Porque eu não acredito que ele esteja há 20 anos ganhando dinheiro no mercado, fazendo simplesmente o bem para as instituições alheias. Mas não estou dizendo que seja ruim, pode ser seja boa. Eu só acho que eu tenho medo da celeridade. Proposta muito boa, decisão tomada em pouco tempo. Segunda coisa, eu acho que tem uma coisa que a gente pode perder sim com essa proposta, isso me dá medo. Eu não vi uma avaliação dos cursos que eles oferecem, porque eles contratam, eles pagam, eles oferecem, que a gente está entrando quase como uma bandeira só do nome. Qual é a qualidade desses cursos? O que de verdade, como é que está sendo avaliado? Porque a instituição que ele colocou ali, eu não tenho boas referências dela, quando ele colocou como exemplo, não sei se por infelicidade. E quando a gente está numa situação ruim do ponto de vista financeiro, que está faltando dinheiro, a única coisa que nós contamos para nos restabelecer é o nome. É o nome Unifeb, que é o nosso patrimônio, para que as pessoas continuem acreditando na gente, que a gente possa se restabelecer financeiramente. Se esse trabalho que ele ofereceu, em que a gente praticamente não entrou com nada, ele administrou tudo, nós ganhamos 10%, e o nosso nome ficou ruim por causa disso, porque o trabalho às vezes não foi tão bem feito, o curso não foi tão bom, nós ganhamos 10% e perdemos muito mais do que isso, porque perdemos a possibilidade de conseguir nos restabelecer. Então, eu sou favorável à proposta, mas eu acho que a gente deveria levar em consideração isso aí para o meio do ano que vem, apesar do risco deles escolherem outra instituição.
Tá, e eu só queria esclarecer que nós não estamos fazendo nada de afogadilho, nem tomando decisão de contratar desde já. A proposta é apenas de criar um grupo de trabalho do Consul, de especialistas, de pessoas que acham que entendem do assunto, para poder avaliar. É só isso. Agora, nós não precisamos ficar com medo de avaliar. Acho que nós podemos ter coragem de falar, vamos avaliar. Se o grupo achar que é bom, depois, na próxima reunião do Consul, em março, nós traremos o assunto de novo, o grupo vai apresentar suas conclusões. Agora, o risco que nós corremos é perder a oportunidade. É esse que é o problema. É que fique bem claro. Também fique bem claro que eu não estou defendendo a adesão e nem uma parceria. Estou cumprindo minha obrigação porque fiz isso que o professor Jurandir fez. Há um mês, mais ou menos, que eu estou analisando essa questão, não só eu, como vários colegas, né, não só da reitoria, avaliando, procurando esse furo, né, ao qual o professor já se referiu, e não encontrei, não encontramos. E o X do negócio é muito simples. Eles cuidam da parte operacional e a FEB entra com a chancela. E a FEB participa do resultado só. Para eles isso é bom porque oferecem para muitas instituições, como foi colocado aqui do Rio de Janeiro, a Estácio, Gama e Silva, Gama Filho, né? Metropolitano, FMU de São Paulo. Quer dizer, e não estão escolhendo a FEB à toa, não. É por causa da chancela mesmo. Agora, ou a FEB se dispõe a avaliar, ou não, né? É só isso. Agora, a responsabilidade é do Consul, tá certo? Estou propondo. Poderia ter tomado essa decisão sozinho, como reitor, mas acho que, como não é do meu feitio fazer isso, eu acho que nós temos que assumir as responsabilidades de maneira compartilhada, tá? Márcio. Bom, sou eu. O professor Jura falou um monte de coisa que eu já queria falar, então vai diminuir bastante minha fala. Só duas coisas que o professor Lúcio falou. Professor, perdão de ficar de costas para você. Primeiro, a respeito da questão da EAD. Eu não sei se é sonho de todos os professores, não. Da maioria, não, sinceramente. Para pós-graduação, tudo bem. E aí a gente tem que ver se o curso já não vem pronto, porque a ideia também é oferecer oportunidade para nós daqui. Se a gente pegar só curso EAD, que vem pronto de lá para cá, para a gente não tem muita vantagem. Então, eu não sei se é sonho de todo mundo, não, professor. Segundo, também não acho que a gente está ficando sempre para trás, não. Não é à toa que a gente cresceu bastante também. E eu vim nesse crescimento para cá. Então, não concordo nesses dois pontos com o professor. E o resto, eu assino embaixo o que o Júlia disse. E também acredito que o professor deve ter feito já essa avaliação. E também concordo, como o Júlia disse, e acho que a gente deve participar, montar uma comissão, né, mais célebre possível. Quem for estar aqui já no começo do ano que vem, acredito que vai ter uma série de professores que já vão estar aqui já, a partir da segunda semana. E a gente podia pensar realmente, né, nessa possibilidade que o professor Lúcio falou também, colocar em forma de teste, né, a gente fazer uma primeira experiência, né, para depois pensar em ampliar esse tipo de parceria. Mas é essa a proposta. A proposta que eu estou fazendo agora é incluir na pauta para ver se o Consul autoriza a criação dessa comissão para avaliar essa possibilidade. É para avaliar, não é já para celebrar, é para avaliar a possibilidade, ver se faz essa experiência ou não. É só isso. Aprofundar o estudo. É isso que nós estamos discutindo. Ok? Esclarecido. Vou, então, colocar... Quem? Renata. Bom dia a todos. Eu queria... O que aconteceu, Márcio? Você ficou bravo, Márcio? Não, eu levantei antes, junto com o Araré, querido. Eu queria só falar alguma coisa a respeito disso. Eu participei de uma vez, não desse grupo forte, mas quando o meu pai estava na reitoria da Uniso, ele trouxe um grupo bem parecido com esse. E não pensem que nós vamos ganhar bastante, que é 10%. Não, eles vão ganhar 90% de todo o lucro. Né? Então, eles ganham muito em cima da gente. Então, não pensem que eles são bonzinhos, são Papai Noel, que vieram. Então, o que eu queria dizer para vocês é assim, eu, Renata, acho que é uma ótima ideia. E não acho que como alguns estão achando assim, nossa, é um presente, né? Vamos tomar cuidado porque eles são muito bonzinhos, a gente tem que desconfiar, igual o Jurandir falou, né? Será que é uma boa ideia de ser tão maravilhoso? Não é tão maravilhoso, é médio maravilhoso.
porque o lucro deles é 90%. Né? O lucro deles é 85%. É um mega lucro, gente. Né? Então, a gente pode propor cursos, pelo que eu entendi, não é só eles que propõem, é isso? E a gente vai tendo o know-how deles. Nós vamos usar o know-how, eles vão nos usar a chancela, e nós só vamos ganhar 10%. É bastante? É um tanto bom, porque vocês vão ver que acaba bombando. Porém, eles ganham 90%. Não é pouco, tá? Então, não é tão Papai Noel assim, não. É 90% deles, é bastante. Tá? Então, assim, essa experiência da Uniso foi o que ajudou a transformar a Uniso de centro universitário para a universidade. Foi a grande sacada em termos de quantidade de pesquisa necessária, foi o investimento dessa empresa. Não essa, tá? Era uma outra que é um grupo grande também, que pertencia também àquele pessoal do Lobo e alguma companhia que eles fazem auditorias educacionais. Então, é interessante. Eu particularmente, a experiência que eu já vi, né, a Uniso hoje é uma grande potência. Então, eu acho que às vezes a gente fica um pouco com receio daquilo que parece que é só bom. Eles têm um lucro muito bom. É 90%. Tá? Bem, então eu vou colocar... Hã? É mais? Tá bom. Quem? O Lelo. Bom, Lelo, professor Lelo. Então. Bom, olha, eu estou de acordo, eu acho que é importante esse grupo forte. Eu vi a exposição deles ontem, então a gente levou alguma vantagem. Porque nós estamos vendo a repetição. Né? Enquanto a gente ficou matutando com isso desde ontem na cabeça, eles têm 20 anos de experiência. A Renata chamou a atenção de um outro grupo, numa outra instituição. A Gama Filho não é uma instituição vagabunda, Jurandir. Uma instituição de primeira. E eles têm praticamente mais de 100 cursos ligados com eles, numa progressão incrível. Tem a Estácio de Sá, que também é enorme, a Estácio de Sá. É uma das maiores do Brasil. E está lá. Tá? Tem a FMU. Foram os 3 exemplos que ele deu. Então, essa firma ela é muito bem estruturada. Agora, uma outra coisa importante. Pena que nós tivemos que agilizar para ele apresentar. Que a hora que ele colocou a área de ação, que vai estar concentrada em Barretos, ela atinge até Franca. Estou falando porque eu vi isso ontem também. É um contorno enorme que vai até Franca. Só tira do meio disso Ribeirão Preto, que ele mesmo chamou atenção. Não dá. Ribeirão Preto não tem condição de competição. Então tira Ribeirão disso, o resto, a abrangência nossa é enorme. E eles centralizaram estrategicamente em Barretos, a meu ver. Então isso é um dado muito importante. Né? Eles têm, para dizer da força deles, tem 45 pontos de apoio no Brasil inteiro. 45. Uma firma qualquer não tem uma quantidade de apoio desse, para centralizar e fazer a evolução das avaliações. Então, criar uma comissão, estudar, a gente precisa ser mais agressivo.